irmãos da IPA, mais uma noite de estudo bíblico, mais uma quarta. A gente vai passando e daqui a pouco, quando nós vermos, já foi o ano inteiro falando sobre esse tema tão relevante, tão importante para as nossas vidas, que é a criação. E para isso eu queria chamar a sua atenção mais uma vez, você que está aqui conosco na IPA, também você que vai nos acompanhar depois aí no canal da nossa igreja no YouTube e outras redes sociais. Vamos abrir rapidamente para lermos o texto da palavra de Deus que se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 1, nos versos de 9 até o verso número 13. Gênesis, capítulo 1, versos de 9 a 13. Vamos acompanhar com atenção e com reverência, sentados como estamos, o que nos diz esse texto. Gênesis, capítulo 1, nos versos de 9 até o verso 13. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Amém, queridos. Nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouco sobre esse livro que nós já estamos acompanhando aí, Gênesis 1 e 2, do professor Adalto Lourenço. E o nosso tema ele vai envolver o reino plantae, ou a criação das plantas. Já foi possível nós falarmos um pouco sobre isso em alguns estudos anteriores, e hoje a gente quer aprofundar um pouco mais sobre a criação dos diferentes tipos de plantas que o Senhor Deus trouxe à existência no terceiro dia. Na semana anterior, meus irmãos, nós vimos detalhadamente sobre a criação dos corpos celestes. Falamos aí sobre planetas, passamos 2 quartas-feiras, na realidade, falando sobre corpos celestes, não é? Astros e estrelas, o Sol, a Lua. Falamos sobre o propósito e a funcionalidade disto no processo criacional do Senhor Deus. Mas nós queremos deter a nossa atenção a partir de hoje a criação das plantas pelo Senhor Criador, o Senhor Deus. As plantas, como nós sabemos, são organismos vivos que pertencem ao reino, na biologia chamado plantae. E existe uma grande variedade dentro desse grupo de organismos, como as árvores, os arbustos, as flores, as ervas, as gramíneas, as videiras, as samambaias, musgos, dentre um outro número infindo de plantas, de tipos de plantas e de tipos de formações plantares. Elas são utilizadas pelos seres humanos principalmente como alimento, algumas como remédio, outras como decoração e até mesmo para construção. E você vai lembrar daqueles muros vivos, né? Ou cercas vivas, melhor dizendo, formadas também por algumas espécies de plantas específicas que formam verdadeiros muros ali de proteção, se bem ali arrumados. Então nós vamos examinar com detalhes hoje, em 2 pontos apenas, as evidências e os detalhes que a palavra de Deus nos apresenta envolvendo o relato da criação das plantas no terceiro dia. Em primeiro lugar, queridos, nós queremos falar sobre a criação das plantas de uma maneira geral. Uma das características principais desses organismos chamados plantas é a maneira como eles se alimentam. É interessante notar isso, porque é um tipo específico de organismo que se comporta de uma maneira muito peculiar. O ser humano, ele não produz seu próprio alimento. Já os animais, da mesma forma, dependem de alimentos externos para a sua sobrevivência, como nós que pertencemos ao reino animal.
Entretanto, as plantas produzem, pelo menos algumas delas, seu próprio alimento. E isso é uma característica muito particular das plantas. As suas células possuem uma ou mais organelas especializadas na produção de material orgânico a partir de material inorgânico e da energia solar. E essas organelas são conhecidas como cloroplastos. Dessa forma, as plantas elas podem então produzir o seu próprio alimento e por isso elas são conhecidas como organismos autotróficos, ou seja, que alimentam-se do que elas mesmas produzem. A produção do próprio alimento nas plantas se dá principalmente por meio de um processo que nós chamamos de fotossíntese e que você vai lembrar lá das aulas, não é? De biologia. E esse processo chamado de fotossíntese utiliza o tipo A e B de uma clorofila presente nos cloroplastos que ela mesma produziu. Existem algumas espécies que são conhecidas que não realizam fotossíntese. Para quem pensava que todas as plantas são fotossintéticas ou que produzem seu próprio alimento, isso não é uma verdade. Existem algumas espécies que não produzem o alimento para si, para sua própria sobrevivência. Entretanto, essas espécies que não são fotossintéticas, elas obtêm o alimento necessário de outras plantas fotossintéticas. Essas plantas que utilizam outras para a sua sobrevivência são chamadas de parasitas. Então, mesmo no reino plantae, no reino das plantas, existem também aquelas que não se alimentam da sua própria clorofila, do seu próprio processo de fotossíntese. As orquídeas, por exemplo, embora sejam consideradas ou encontradas em árvores, elas não são parasitas. As orquídeas elas crescem em troncos de outras árvores, mas elas utilizam essas árvores somente como apoio para a busca da luz. O mecanismo de alimentação que as orquídeas possuem é muito interessante, a título de exemplo. Ela usa o material em decomposição de árvores que fica acumulado no emaranhado das raízes. Olha só que interessante, não é? As plantas, meus irmãos, são divididas em vários grupos, divididos em várias espécies diferentes. Existem pelo menos 300 mil espécies conhecidas. Cerca de 280 mil dessas 300 mil são plantas chamadas espermatófitas. O que quer dizer isso, pastor Gabriel? Significam plantas que produzem sementes. Ou seja, a esmagadora maioria das plantas produzem sementes, mas não todas. 5% delas, de todo o registro fóssil encontrado na Terra, veja só, é de plantas. É uma quantidade considerável, não é? E, segundo a teoria da evolução, as plantas teriam evoluído através de um processo lento de aumento de complexidade que teria tido seu início há 1 bilhão de anos. Essa proposta evolutiva, ela teria obedecido a seguinte sequência por ordem de aparecimento, para que você conheça a fim de entender o porquê que é incongruente a narrativa da evolução, segundo a teoria naturalista. Primeiro, eles defendem que teriam surgido as algas, depois as briófitas, que são plantas verdes sem raízes, depois disso as pteridófitas, plantas verdes com pequeno caule, depois disso as espermatófitas, que são as que produzem sementes, e finalmente o último grupo a ter evoluído, segundo os evolucionistas, foi as gramíneas, o processo de graminease, que foi a evolução das plantas ao ponto de elas se produzirem como grama, capim, há cerca de 40 milhões de anos. Observe que essas divisões elas são independentes da evolução. Todos esses tipos eles existem, nós não temos discordância quanto a isso. Nosso ponto de discordância é como foi ou como se procedeu o surgimento de cada uma dessas espécies de plantas, que nós não cremos que foram sendo diferenciadas no seu aspecto genético por um processo evolutivo de bilhões de anos, como nós já falamos aqui em algumas oportunidades, mas tendo sido trazidas à existência cada uma com seu propósito e característica de acordo com o que o Senhor competiu que fosse na sua própria vontade. Cada um desses grupos possui, queridos,
características específicas, qualidades especiais, formas de sinergia e interação com o ecossistema diferentes e que não são necessariamente evidências evolutivas. Geralmente, as variações adaptativas e não adaptativas encontradas nas plantas são usadas pelos evolucionistas como evidência a favor da evolução, mas essas variações entre as plantas são apenas manifestações do material genético já existente nelas. Portanto, não podem ser consideradas como evidências evolutivas. Um bom exemplo prático disso é o gênero botânico G1. E eu vou explicar para você. Possui cerca de 50 variações, dentre as quais está o G1 urbanum, que é conhecido no Brasil como erva benta, ou capim-santo. Outras variações são encontradas na Europa, na Ásia, na África, Nova Zelândia, América do Norte e América do Sul. E tratam-se de plantas diferentes, com a mesma matriz genética, o que não comprova a teoria da evolução. Então, quando nós falamos de plantas, nós temos que falar também da complexidade tal qual nas conexões e codificações genéticas dos animais, que a gente vai tratar um pouco mais detalhadamente em estudos posteriores. Então, queridos, falando um pouco sobre essa questão da criação das plantas, nós podemos nos deter e olhar sobre o que foi criado no terceiro dia, de acordo com o texto que nós lemos. Eu queria que você voltasse para lá comigo. Gênesis 1, versos 11 e 12. O que foi criado no terceiro dia? E disse, produza a terra relva. Vai anotando aí, o que Deus mandou criar? Ou o que Deus criou com a palavra da sua ordem, do seu poder? Produza a terra relva, primeiro. Depois, ervas que dêem semente. Segundo tipo de planta que ele manda criar. Terceiro, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, olhando para esses dois versículos, nós já podemos ter um currículo, ou uma lista muito didática do que veio a ser criado pelo Senhor no terceiro dia, quando ele traz o reino plantar a existência. Você pode observar que o texto literal hebraico, ele sugere 3 divisões de plantas, segundo as suas espécies. Primeiro é Deshe, que é grama. Depois ele cria Esed, que é ervas que produzem semente. Depois ele cria Perietz, que é árvores frutíferas, cuja semente está nele, ou seja, no fruto. Nós podemos observar nessa divisão que, sob a ordem de Deus, o solo produziu, ou seja, assá, não é? A gente vai lembrar disso aí nos nossos estudos primordiais, não é? Bará é quando ele cria do nada, assá ele cria da terra, ou de algo que ele já tinha criado. Então veja que interessante que o verso 11 e o verso 12 diz, a terra, pois, produziu relva. Ele diz, e disse no verso 11, produza a terra relva. Ele criou a terra primeiro, isso está nos versos anteriores, quando você observa que ele separa as águas, ajuntando-as num lugar, e a porção seca ele chama de terra. Tendo ele criado a terra, da terra que ele já tinha criado, que era Bará, a criação espontânea, diretiva de Deus, ele cria agora outra coisa, outra realidade, que é a relva, a partir de algo que ele já tinha criado. Nós chamamos o processo assá. Então ele cria a relva nesse contexto. E nesse contexto, o solo produz 3 tipos específicos de plantas, cada um deles com um conjunto de características específicas e para um propósito específico também, como nós podemos observar nos versos 29 e 30 do capítulo 1. Vamos acompanhar com atenção, abra comigo na sua Bíblia também, versos 29 e 30 do capítulo 1. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham
na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. Qual foi o propósito dele ter criado aí as plantas que dão semente, as árvores frutíferas? Mantimento do homem. E veja, no verso 30, ele ainda completa dizendo: e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Que erva verde é essa? São as gramíneas, a relva, o capim, é o que serve para o alimento dos animais. Então veja, Deus não criou a relva sem propósito. Tudo que o Senhor criou tem uma razão. E esta era para a alimentação, para o sustento da criação, sobretudo do homem, com os frutos com sementes e as árvores frutíferas, e também com a relva para alimentar os animais. Nós podemos então observar neste contexto as características e os propósitos das plantas. Para alimentar os seres humanos, o Senhor Deus criou todas as ervas, que produzem semente, e todas as árvores, que é perietes, que produzem frutos com semente. E para alimentar os animais, o Senhor Deus criou todas as ervas, e interessante notar que para os animais Deus deu as ervas, não necessariamente ervas que produzem sementes. Isso é um detalhe interessante, porque, como mencionamos anteriormente, essa divisão também é feita pela taxonomia na biologia, na botânica. Existem plantas que produzem sementes, que eu falei para você, que chamam-se espermatófitas. E existem plantas que não produzem sementes, que nós conhecemos como briófitas e pteridófitas. Então o texto afirma que Deus criou plantas que produzem sementes segundo suas próprias espécies. Novamente, a biologia botânica vai dividir essas plantas entre que produzem sementes e que não produzem sementes. Só que esse conhecimento de botânica, ele não era facultado, nem estava desenvolvido, como nós pensamos, no tempo em que Moisés é levado pelo Senhor, movido pelo seu Santo Espírito, para registrar da sua própria boca a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, dentre eles o livro do Gênesis. Então, como explicar, senão que é a revelação do Senhor, que foi o próprio Deus que concede essa sabedoria a Moisés num deserto, sem muito conhecimento, para que registrasse esses detalhes a respeito da divisão taxonômica de plantas, coisas que somente muitos séculos mais tarde vai se categorizar no estudo da ciência das plantas. Muito tempo depois. É óbvio que Moisés traz consigo um apurado conhecimento a respeito do estudo de um dos povos mais culturalmente desenvolvidos do seu tempo. E não foi por acaso que foi do propósito de Deus que ele crescesse no Palácio do Egito, para trazer consigo um conhecimento de mundo, uma cultura já pré-determinada, para que Deus o instruísse também, para que fosse movido a registrar com maior consistência aquilo que da sua parte recebera como revelação. Então, na Bíblia já há essa taxonomia, muito embora a ciência vá somente catalogá-la muito tempo mais tarde. Nós temos, então, divisão das plantas que produzem sementes, recapitulando, espermatófitas. E temos também plantas que produzem flores, que já são diferentes, chamadas angiospermas. E plantas que não produzem flores, mas que ficam com sementes expostas, que são as gimnospermas, pérmicas. O nosso querido irmão Jonathan aí, de repente, conheça um pouco disso aí também. Certamente o nosso querido Hugo, né, tem muito mais conhecimento também sobre essa área da botânica e na sua formação de engenharia. Então, olha só, se a gente voltar de novo para o uso da espécie, nós precisamos relembrar que, embora o sentido do termo espécie, que é usado aqui na Bíblia, cada planta segundo a sua espécie, quando utilizado pela taxonomia, na biologia, não é o mesmo propósito utilizado pela Bíblia, embora o sentido seja muitas vezes parecido. Tanto a Bíblia como a taxonomia usam o termo gramas
por exemplo, Deché, de forma muito extensa, muito abrangente. Na taxonomia, as gramíneas incluem capim, relva, grama propriamente dita, mas dentro da categoria das gramíneas, você também vai encontrar não apenas grama e relva rasteira, você vai encontrar também trigo, por isso a imagem nos remete a isso também, centeio, cevada, a aveia, arroz, o milho, cana-de-açúcar e o próprio bambu, dentro da categoria de gramíneas. Então, a gente tem que ter esse cuidado de separar aí a classificação taxonômica de espécie no contexto da biologia, da botânica e no contexto bíblico. Então, o que foi criado no terceiro dia? Esses tipos, essas espécies de plantas muito específicas e que serviram a um propósito definido pelo Senhor Deus, o Criador, isto é, para alimentar o homem e para alimentar os animais. Plantas que produzem sementes e frutos e plantas que não produzem, mas que também serviam para a alimentação dos animais. Então, só recapitulando, essa divisão também é feita pela taxonomia, porque existem plantas que produzem sementes e plantas que não produzem sementes, que são as briófitas e pteridófitas, e as primeiras, as espermatófitas. Concluindo, meus irmãos, para hoje ficarmos com esse gostinho de quero mais sobre o reino das plantas, tanto a Bíblia quanto a taxonomia usam esse termo gramas, que eu já falei, Deché, de forma extensa. Então, na taxonomia, as gramíneas vão incluir todos esses que eu já citei, capins, relvas, gramas propriamente ditas, tá? Mas na categoria já botânica ou biológica, você vai encontrar todos esses grãos, trigo, centeio, cevada, aveia, arroz, milho, cana-de-açúcar e bambu. Todas essas plantas foram criadas por Deus e têm sido usadas como alimento. Grãos, também pastagens para animais, bebidas como a cerveja, o uísque, que surgem também de plantas. Tá? Coberturas de casas, como casas de sapê, ou outros tipos de plantas que servem também de telhados, se bem preparados e embebidos em impermeabilizantes, que são até mesmo rudimentares e desde os primórdios. Papel também provém da planta, assim foram que os egípcios desenvolveram o papiro. Combustível, como produção de calor pela queima no fogo, e também o próprio etanol, que vem de produção vegetal. A vestimenta, lá no princípio, quando o Senhor vai ao encontro dos seus primeiros filhos ali criados, Adão e Eva, eles preparam para si, não é? Se cobrem com plantas, mas isso foi por conta da vergonha do pecado. E depois o Senhor lhes dá peles de animais, e assim vai sendo no decorrer das suas gerações posteriores. Mas hoje, veja só, é justamente nas plantas, muitas das produções das roupas que nós vestimos, como por exemplo, o tão conhecido algodão. Algodão que é o do reino vegetal. Ok? Nós temos também aí a formação de utensílios, como cestas de bambu e outros materiais artesanais que também são produzidos a partir aí desse tão importante conteúdo criado aí pelo Senhor, que são as plantas. Uma frase que nos ajuda aí também a compreender, já no ponto da física quântica, só para nos instigar a entendermos que os grandes cientistas, eles também apontam para o Senhor, como Max Planck, que é chamado pai da teoria quântica, e ele diz-nos: não há nenhum conflito real entre religião e ciência. Para o crente, Deus está no início, para o cientista, no final de toda a reflexão. Porque, de fato, não conseguirá logicamente ele compreender, no fim de tudo, a existência de um mundo explicável sem a concepção de um Deus pré-existente, criador e fora do tempo e da matéria e do espaço. Eu estava vendo um vídeo essa semana, passeando aí rapidamente por alguma rede social, e onde sentava-se um cristão estudioso na mesa com diversos ateus numa academia, numa universidade. E esse ateu desafiava o cristão a comprovar
a existência de Deus e ele coloca a origem do universo do ponto de vista da explicação matemática. E considerando todas as condições necessárias e simultâneas que precisam existir em um planeta para que exista vida e vida inteligente, você coloca todas essas circunstâncias e calcula a probabilidade de um planeta possuir vida e mantendo todos esses elementos. Gravidade adequada, temperatura, radiação eletromagnética, temperatura, já falei, né? Você tem também massa do planeta, não pode ser nem tão grande, nem tão pequena, porque vai mexer também com o núcleo e as interações gravitacionais. Atmosfera, água apta para a produção da vida. Enfim, uma infinitude, eu citei só algumas, falando em termos astronômicos, você acrescenta aí 1 milhão de questões que precisam estar juntas no mesmo tempo, no mesmo lugar, na mesma hora, para possibilitar haver vida no planeta. E ele, considerando tudo isso, ele vai fazer um cálculo matemático de probabilidade, que dá um número assim escandaloso, um número tão elevado a quinquilionésima potência. Segundo a matemática, todo número, aí ele usa um número ali exatamente para falar da probabilidade matemática de um planeta albergar vida, com essas condições físicas que são necessárias. Segundo se tem conhecimento, não é na Bíblia, é na ciência. E para que se analise isso do ponto de vista da matemática, esse número que se chega da probabilidade é o que se considera na matemática como impossível. Sabe? Que é a probabilidade de 1 em 1 quinquilionésimo de vezes. Ou seja, impossível. É isso que a matemática considera impossível. Ou seja, não há outra explicação que não Deus ter criado tudo, como a Bíblia nos narra com muita segurança e fidedignidade. A ciência certifica isso. E basta, como Planck, termos um pouco de consciência e lógica racional para compreendermos que o mundo ele não tem propósito, não se explica senão pela via da fé no Senhor, que veio e trouxe tudo à existência. Senão não há nenhum propósito em nada. E também a própria explicação das coisas existentes ao nosso redor perde totalmente o sentido. Presbítero Oswaldo. É justamente por toda essa questão de probabilidade que muitos cientistas mesmo no mundo acreditam que não haja vida em outros planetas senão aqui. Sim. Porque essa probabilidade é raríssima. Claro que, caso venha a existir vida em outros planetas, tenha certeza que o Deus deles é o mesmo Deus nosso, porque só existe um Deus. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Então é interessante o nome, tá, dessa equação que explica a probabilidade. Eu pesquisei rápido aqui enquanto o presbítero Oswaldo falava, é a equação de Drake. Tá? Você pode pesquisar depois aí com um pouco mais de profundidade. Foi essa equação que foi utilizada por esse cristão para demonstrar cientificamente a questão da criação do universo, né? E também o paradoxo de Fermi. Ele também explica aí a falta de evidência de vida extraterrestre, exatamente como o presbítero Oswaldo falou, porque existem falta de coexistência de todos esses elementos que precisam estar juntos para que a vida seja possível. Então, se a probabilidade da vida surgir em outros planetas for alta, nós já deveríamos ter detectado esses sinais durante toda a caminhada da civilização humana e com a tecnologia que nós já temos. Por mais que a gente pense, a gente tá rastejando ainda com tecnologia, nem tanto. Nós já temos diversos avanços que nos permitem já, por exemplo, fotografar o universo na outra extremidade. Isso não é pouca coisa, não é? É óbvio que eu penso com toda certeza que sem muitas guerras, sem muitos conflitos que nós tivemos na nossa história, nós poderíamos estar muito mais avançados. Mas aí é interessante
te pontuar isso aí, porque a probabilidade matemática da existência da vida de outro planeta é extremamente improvável pela matemática e pela comprovação desses diversos elementos e que mostra Deus no final de todas as reflexões, inclusive as científicas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Uma alegria estar com os irmãos aqui, sendo instigado, instigando de alguma forma, direta ou indireta, a você também, nesse aprendizado das Escrituras e, sobretudo, nesse processo da criação. Próxima semana, nós estaremos aqui novamente examinando algo mais sobre a criação das plantas e falando também um pouco da criação dos animais. Então não falte, vai ser uma alegria na próxima quarta contar aqui com a sua presença e também você que nos acompanhou aí no YouTube da IPA. Vamos ficar de pé, queridos, para encerrarmos o nosso culto de hoje, agradecendo ao Senhor.